Olha, eu tenho uma palavra aqui hoje, é simples, mas é uma palavra que eu tenho certeza que vai lhe ajudar. Principalmente você que é cristão e que está perdendo muita coisa. A gente entra no Evangelho e desde o primeiro momento que nós ouvimos o Evangelho, nós sentimos o que é que Deus quer fazer por nós. Mas há um complô diabólico que vai nos afastando da presença de Deus. E nós nos tornamos, então, religiosos. Cantamos, choramos, gostamos de ouvir assim, uma boa pregação da reunião, mas não passa disso. E não é isso que a Bíblia Sagrada diz. Vamos começar aqui no caso do leproso, em Mateus capítulo 8, a cura do leproso. Se der, eu vou para outra parte. Se não der, vamos ficar só nessa parte aqui. Eu não vou falar da cura em si. Eu vou falar de um assunto importante aqui. Mateus 8 diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Só esses 3 versículos. Jesus havia subido a um monte e lá lhe deu aquilo que é chamado do Sermão da Montanha, que está registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Registrado em resumo. Ele falou aquilo ali, deve ter falado por horas. A palavra de Deus, ela faz um benefício muito grande para a nossa vida. A gente, quando ouve uma pregação assim da palavra, antes da reunião nós podíamos estar bastante chateados, decididos até em fazer uma loucura. Depois que nós escutamos a pregação, aquilo limpa a gente, purifica, cai por terra tudo aquilo ali, a visão clareia, surge uma força dentro de nós, e nós entendemos que vamos vencer. Esse entendimento é a voz de Deus. E é essa voz que nós temos de seguir. Eu costumo dizer no show da fé, a pessoa não tem que fazer o que eu falo, ou qualquer pastor fala. Nós temos que prestar atenção quando a palavra é pregada, ou nós estamos lendo a Bíblia, aquilo que nos salta os olhos, que nós entendemos. Aquilo ali é a voz de Deus para nós. Desde o primeiro dia que eu ouvi o Evangelho até hoje, é a mesma voz, só que a revelação vai se ampliando. Deus não tem uma coisa hoje para você, amanhã tem outra, semana que vem outra, não muda. É a mesma revelação, aquele mesmo sentimento que nós somos amados. Então eles estavam ali no monte, ouvindo o Senhor Jesus pregar, ministrar, ensinar o sermão da montanha, e fez um bem tremendo para aquelas pessoas. Mas lá no pé do monte, em alguma cova, em algum lugar, estava esse homem leproso, que não estava com a multidão, porque naquela época, quando alguém contraía lepra, considerava a lepra uma doença muito terrível, a pessoa era expulsa da família, da sociedade, e tinha que viver pelos campos. Não podia se aproximar de uma pessoa sadia. As cidades eram muradas, altas muralhas. Ao entardecer, fechavam-se os portões, para ninguém entrar mais nem sair. O leproso então vinha com um sino, batia, e alguém abria uma portiola e lançava uma comida, como se fosse para um animal, e ele pegava e ia para o caminho dele. Se não lançasse, passaria fome. Não importava se o pai tinha morrido, a mãe morrido, o filho morrido, se tinha criança pequena, não podia vir
Quem andava assim devia ser uma pessoa muito amargurada, triste. Porque, pois, por causa daquela doença, ele tinha que viver perdido pelos montes. E esse leproso estava desse jeito. A mesma palavra que aqueles ouviram bem perto de Jesus, em alto e bom som, ele talvez com dificuldade ouviu. Jesus desce do monte e está escrito aqui, grandes multidões o seguiram. Todo mundo ficou encantado com Jesus. E seguiram a Jesus, mais ou menos como hoje. O nosso país está passando por uma transformação. O nosso país está se convertendo. Multidões estão seguindo a Jesus. Mas multidões estão seguindo só gostando da música evangélica. Ah, que música boa, cuida de mim. Gostosa. Outros das pregações. Estas multidões aqui seguiram a Jesus e não se relata que uma pessoa sequer, dentre essas multidões, tenha sido curada. Esse perigo está acontecendo hoje. Estamos transformando a mensagem cristã num ritual religioso, em apelo sentimental, em que as pessoas levantam os braços e começam a adorar a Deus e as lágrimas vêm, e não passa disso. Continuam com a mente poluída, com o coração amargurado, algumas em pecados, muitas doentes. Mas por que Deus não cura? Dentre essas multidões, deveria haver muitas pessoas surdas, cegas, aleijadas, pessoas que tinham câncer, leucemia, alergia, como hoje. O homem é o mesmo em todas as épocas, só que hoje a ciência está muito adiantada e muitas doenças ela cura. Naquele tempo não, a ciência estava engateando, deveria ter muito mais pessoas doentes. Mas elas estavam só gostando do que ouviram Jesus ensinar. Esse leproso foi mais nobre, foi mais inteligente. Mesmo tendo a barreira da lei religiosa, que não permitia que uma pessoa com lepra aproximasse de uma pessoa sadia, ele rompeu aquela barreira, veio ante Jesus, prostrou-se e declarou: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Em outras palavras, eu não sei se o Senhor quer me curar. Agora que o Senhor tem poder, eu sei. Porque o que eu ouvi do Senhor, o que o Senhor mudou na minha vida hoje, só o Senhor podia ter feito isso. Amigos, nós estamos perdendo muito. As multidões observaram aquele ato, viram aquele homem que estava perdendo parte do corpo, ficar curado na hora, agradecer a Jesus, constataram que houve um grande milagre e continuaram seguindo a Jesus, doentes, perturbados, pecaminosos, sem conseguir mais de Jesus. É preciso que nós acordemos. Quando a mensagem é pregada, que a gente deixe o Espírito Santo falar ao nosso coração. E aquilo que ele falar conosco, é o que nós devemos segurar, colocar como alvo e não abrir mão. Aquela mulher que tinha hemorragia há 12 anos. A palavra de Deus diz que ela gastou tudo quanto tinha com os médicos, e quem escreveu era Lucas, que era médico, e nada adiantando, indo a pior. O caso dela não era para o homem. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, essa é a diferença, é o ponto-chave, ouvir falar de Jesus, o coração dela se iluminou. E dentro dela surgiu uma convicção. E ela passou a confessar. Uma certeza. Se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curada. Ela segurou aquela voz que o Espírito Santo falou com ela. O Espírito Santo falou com o leproso, enquanto Jesus estava ensinando.
Ele pode lhe curar. Ele não sabia se ele queria. Ele foi e disse: Senhor, se quiseres, podes me curar. Jesus não deixou por menos, não. Na mesma hora, estendeu a mão, tocou naquele corpo leproso e disse: eu quero, fique limpo. E instantaneamente a lepra desapareceu.